Então, bom dia para quem nos acompanha do Brasil e também bom final de dia para quem nos acompanha aqui da Alemanha e de outros países aqui da Europa. Gabriel Alves, gostei muito do teu perfil no Instagram aí, precisei bater esse papo contigo hoje. Obrigado por ter aceito o convite aí, Gabriel. Muito boa tarde, pessoal, para quem nos acompanha aí do Brasil e em outros lugares horários. Eu que agradeço, doutor, pelo convite. Fico muito honrado aí de participar dos seus podcasts, das suas lives. É um prazer participar aqui. Obrigado de novo pelo teu tempo aí. Com certeza, todo o conteúdo que tu compartilha lá no Instagram vai ser de muita valia hoje nesse papo aí de 1 hora. E já deixando aberto aqui o YouTube para quem quiser fazer perguntas para o Gabriel durante a live, pode ficar à vontade aí para mandar suas perguntas e a gente vai tentar responder as perguntas mais no finalzinho desse bate-papo aí. Gabriel, gostaria que tu se apresentasse aí brevemente para o pessoal, tua área de formação, o que tu atualmente estuda e por aí vai. Então, pessoal, eu tenho 23 anos, né? Eu sou aqui do interior de São Paulo e estou graduando no ensino formal de nutrição de fato, né? Eu faço faculdade de nutrição e vou me formar no ano que vem como Nutfato. Só que, inclusive foi uma das pausas aqui que a gente estava em off um pouco antes, a gente sabe, né, de muita defasagem hoje que existe na questão do ensino formal de nutrição. Por isso que, além de obviamente, o conteúdo que eu consumo na faculdade, nós estudamos fora também, em livros, em cursos, em palestras, em perfis também que agregam bastante conteúdo, para que, de uma forma completa, a gente possa ter tanto a autorização do ensino formal para exercer a profissão e o conhecimento funcional de fato para ajudar as pessoas. Acho que essa tem que ser a mescla hoje em dia, não só um nem só o outro, para quem realmente vai ser um profissional e quer fazer diferença, que unir esses dois, tanto o formal que é necessário como o funcional que de fato vai fazer diferença, unir esse profissional aí capacitado e completo para ajudar cada vez mais pessoas, né? Gabriel, estudando a tua conta no Instagram, eu percebi que você criou o projeto chamado Real Nutrição, né? E a pergunta que eu te faço é qual foi o momento de virada, né, que você percebeu que precisava questionar ou colocar em questão essa tal de mainstream nutricional, mainstream no sentido de tudo que a gente aprende no decorrer da vida sobre nutrição através de uma formação mais clássica, né? Explica pra gente um pouquinho sobre esse teu projeto. Tá. Então, se você acompanhar os maiores profissionais do Brasil, os que têm mais mídias, que têm mais seguidores, etc., você percebe um padrão neles que é principalmente uma nutrição baseada na contagem calórica, entendeu? Eles não verificam muita qualidade, obviamente tem a sua ênfase, uma certa ênfase na qualidade, mas a quantidade é superestimada, supervalorizada por eles, entendeu? Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes, para esses profissionais, se estiver dentro das calorias, não tem problema você incluir um docinho industrializado, uma coquinha zero, entendeu? Um suplemento que mascaradamente aparenta ser algo benéfico para a sua saúde, só que nas entrelinhas vem com um monte de aditivos alimentares, vem com corantes, vem com emulsificantes, vem com adoçantes artificiais, esses whey proteins que muita gente usa, a maioria deles é adoçado artificialmente com esses corante, sucralose, etc. Tem corantes, caramelo e tudo mais, né? E foi aí que eu tive a ideia de ir na contramão desse mainstream e trazer, de fato, a real nutrição, a nutrição de verdade, aquilo que é real, é natural, é verdadeiro, entendeu? Foi daí que veio o nome desse projeto, consumir alimentos que eu particularmente acredito, mas respeito a crença de todos, né, que tem uma opinião diferente, mas eu particularmente acredito num criador, num Deus e tudo mais, e alimentos que da natureza, que provêm desse criador, que são compatíveis com a gente e foram feitos de fato para a gente consumir, ao invés de industrializados aí, travestidos, né, de alimentos benéficos para a nossa saúde, porque é baixo caloria, baixo em gordura saturada, etc, entendeu? É daí que... Muito legal, cara. Parabéns pelo projeto aí. Com certeza não é fácil lutar contra o mainstream aí, mas é necessário, né, Gabriel? A gente sabe que também a ciência evoluiu muito, né, nesses últimos anos e às vezes eu vejo que existem profissionais ainda, nutricionistas, médicos, que infelizmente não estão tão atualizados quanto deveriam, né? Então aqui eu trago um dado de um estudo que eu li recentemente na PubMed, que é a base de dados que eu gosto de utilizar para quando eu leio os artigos científicos, que falam justamente o que tu falou, né? Que os alimentos minimamente processados, eles reduzem em 58% o risco de síndrome metabólica comparado às dietas ultraprocessadas. Então, quando a gente segue aquele mainstream tradicional de avaliar os alimentos
somente pelas calorias, né? Hoje a gente pode se entupir de Ruffles aí contando só calorias e é possível emagrecer. Só que isso não vai estar ajudando de nenhuma maneira a sua saúde metabólica e também não vai ser sustentável a longo prazo, né, Gabriel, para manter assim um regime para perda de peso ou para melhoria da saúde metabólica. Então, com certeza aí esse teu projeto aí tem muita valia. Cara, falando agora sobre transformação, é um assunto aí que tu aborda bem ativamente no teu Instagram, né? O que mudou na tua saúde, na disposição e também na mentalidade quando tu começou, então, a consumir esses alimentos reais, né? E abandonar os industrializados. Pelo que eu percebi, Gabriel, tu também teve uma fase de transição. Conta para nós um pouquinho essa tua transição aí. Exatamente. Então, como acho que acredito que a maioria das pessoas, né? Quando você começa a se interessar por esse lado de ação, muitas vezes algum jovem está fazendo academia, né? Fazendo musculação, começa a pesquisar no YouTube, no Instagram. Que eu falei anteriormente, como o mainstream, o próprio nome já diz, são os maiores, né? São aqueles que estão mais hypados, etc. Você acaba caindo neles de imediato, entendeu? Aí você vai na abordagem de contagem calórica, dieta, entendeu? Todas essas questões. E de início, isso te seduz, porque você tem um resultado imediato, entendeu? Você tem um resultado que você conseguiu ali no curto prazo. Só que eu passei por essa fase de que aquilo não foi sustentável para mim no longo prazo, entendeu? Então eu focava muito nas calorias, cortava ao máximo, conseguia ali na disciplina ter um resultado, que eu acho que muita gente passa isso, na força de vontade, na disciplina tem um resultado. Só que quando isso acaba, quem sabe que acaba, tem um monte de outros fatores que estressam durante o dia, e nos estressar na alimentação também não é nada inteligente, você acaba, né, o seu corpo ele começa enfim, pedir nutrientes, esses gatilhos de compulsão, e você acaba perdendo todos os resultados que numa abordagem de curto prazo você teve, entendeu? E foi aí que eu fiquei muita gente passa por isso, nesse efeito sanfona durante muitos anos, até que eu fui começar a estudar de fato outros que passavam a real nutrição de fato, uma nutrição de verdade, alimentos naturais que vão de fato nutrir seu organismo, te oferecer os nutrientes, ajudar na sua produção hormonal, minimizar a sua exposição a toxinas, ajudar você na sua saúde intestinal, que é muito importante, saúde tireoidiana, muito importante, e vai o seu metabolismo como uma orquestra metabólica como um todo voltar a funcionar, entendeu? E a partir disso, por consequência, você tem ali um físico que você almeja, né? Um baixo percentual de gordura, um ganho de massa. Só que isso aí é a consequência, de fato, de você ter introduzido essa mentalidade, esse paradigma de comer o mais natural possível, entende? Que legal, cara. Existe um estudo que eu li há muito tempo atrás, é um cenário bem interessante. Eles pegaram as pessoas que comem baseado nessa pirâmide alimentar aí que a gente está acostumado e utilizaram como grupo de controle, e para o outro grupo, então, eles tiraram todos os alimentos ultraprocessados e deixaram eles sobre teste durante 3 meses. Antes do teste, eles fizeram alguns testes psicológicos com as pessoas, né, cognitivos e também emocionais, avaliaram a pontuação de todos os candidatos, fizeram um log disso, e depois desses 3 meses, então, eles compararam esses dois grupos, né, eles queriam saber se existia alguma relação, e eles acharam uma relação bem direta, Gabriel. Então, as pessoas que tiraram todos os ultraprocessados, elas acabaram fazendo o teste e conseguindo uma pontuação extremamente mais alta do que o outro grupo de controle, que continuou uma dieta baseada nessa pirâmide alimentar que a gente sabe, e sem interferência nenhuma. Então, não são só os aspectos físicos, né, Gabriel, que a gente percebe quando a gente faz essa transição, que é mais visualmente, é um impacto mais visual, mais impactante, né, que a gente percebe quando a gente faz essa transformação, mas também a gente sabe que existem muitos benefícios também emocionais, principalmente, né, e psicológicos relacionados a uma alimentação aí mais animal-based, né, tudo que vem do animal, tudo que vem da natureza, né, sem adicionar muitas coisas em cima. Eu acho um estudo muito interessante e torna as coisas bem mais tangíveis, assim, mais fáceis de entender. E acredito que não tenha sido fácil essa transição para ti, né, Gabriel, porque esses alimentos ultraprocessados, eles são feitos dessa forma para gerar uma adição, né, para gerar um vício, né? Como é que foi para ti tirar todos esses alimentos? Tu fez isso de uma tacada só ou tu foi tirando gradativamente, te observando? Como é que foi para ti? Esse é um problema sério, porque como você mesmo citou anteriormente, nós temos esse problema desses aditivos, muitas vezes hiperpalatáveis, né?
que influenciam, inclusive, na nossa saúde mental, na nossa saúde cognitiva, né? Um deles é o próprio glutamato monossódico, a gente sabe que gera essa questão hiperpalatável, que está associada a questão de danos neurológicos, enfim, né? E todos esses aditivos que a gente sabe que, por consumo humano, empatia, né? E retirando eles, obviamente, você começa a não notar a melhora física, como eu falei, isso aí é a consequência, mas o principal, mais disposição, vitalidade, energia, um sono melhor, né? Menos crises, independente de qual seja. A alimentação é a raiz, é a base, fala, independente da área que você atua e da área médica, por exemplo, que você exerce, todos decentes, né, todos os profissionais decentes da saúde vão concordar que a alimentação é o pilar, é a raiz de tudo, né, de todas as coisas. Então, a minha transição, de fato, no início é complicado, porque você já vem de um histórico onde na família muitas vezes não se tinha esse cuidado, né, achava normal, a criança, os amiguinhos todos levam industrializados, então eu não vou dar, porque já vem viciado lá da infância. Infelizmente, nossos pais foram enganados por não ter esse meio. Então, quando a sua vida inteira você consumiu, quando você começa a ter ciência, não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir, né, tirar tudo isso de uma vez, pelo menos essa é a minha experiência. E eu acredito que você vai, algumas vezes, ter recaídas com esse tipo de ação, mas aos poucos, mudando, entendendo, estudando, né? Trocando os hábitos também. Não basta somente você mudar a sua alimentação, que é um pilar necessário, com certeza, mas isso abrange outras coisas. Isso abrange, por exemplo, passar mais tempo na natureza, tomar mais sol, né? Ter esse contato com a grama, fazer esse ground, né? Contato com a natureza, pisar na terra, em superfícies naturais. Isso abrange um sono de verdade, um sono reparador, com o seu celular desligado, se possível até com o roteador desligado, para você estar mesmo de fato, né, tirar a sua exposição a esses campos eletromagnéticos. E aos poucos, com essa mudança da alimentação, com essa mudança de hábitos, você vai, né, a cada vez mais conseguindo entender que aquilo não faz mais parte de você, que aquilo não é benéfico para, né, e começar a mudar para o mais natural de fato, né? Pouco a pouco, gradativamente, introduzindo um hábito aqui e outro ali, né, por dia, incorporando esses hábitos, é que você, de uma hora para outra, você percebe que faz 3, 6 meses sem consumir nenhum industrializado e você não sente mais falta disso, porque você tá nutrindo o seu corpo, tá comendo comida de verdade, você melhorou sua digestão, seu ácido clorídrico, sua microbiota intestinal com alimentos fermentados, probióticos, você está tomando sol, você está desestressando com esse contato com a natureza, você está dormindo bem, repaginando e renovando o seu corpo a cada noite. Então, de repente, essas compulsões por esses alimentos, elas param, porque o seu organismo está recebendo tudo que ele precisa de fato, entende? Muito legal, cara. E o sono, com certeza, é um fator importantíssimo, né, Gabriel? O sono, na verdade, é algo que eu venho monitorando há uns 5, 6 anos. É recente, né, comparado com outros cuidados que eu venho tendo com relação à nutrição. Mas é importantíssimo, né, entender, na verdade, como a gente vem dormindo. Às vezes as pessoas interpretam de forma errada a qualidade do sono quanto à quantidade de horas que fica na cama. O pessoal diz, eu fui para a cama às 8 da noite e levantei às 6. Tá bom, mas isso não quer dizer que você teve um sono de qualidade, né? Porque a pessoa pode ter vários eventos aí, na verdade, de apneia, ou enfim, durante esse período aí de estar no quarto, e é importante a gente monitorar, né? Eu agora, né, utilizo o anelzinho aqui que eu monitoro o sono, mas existe vários dispositivos hoje, o próprio Apple Watch aí ajuda você a entender melhor as fases do sono, então acho interessante as pessoas que têm esses recursos aí, de utilizar para melhor entender, né, o que está acontecendo aí. O sono, muito, muito bem colocado, é um fator importante aí para promover uma saúde metabólica boa, né? Gabriel, tu mencionou uma frase no teu Instagram que me chamou a atenção, porque, eu já te explico, eu recebo muitos comentários no mesmo sentido, e a frase é: seguir o mainstream só me engordou. Então, várias pessoas, eu acho que elas conseguem relacionar a própria história de vida com essa frase aí que tu falou. E a pergunta que eu te faço, na tua visão, Gabriel, quais são os piores conselhos que hoje ainda são promovidos por nutricionistas, né, nas redes sociais, ou até mesmo por órgãos oficiais, né, com relação à saúde? Olha, eu acho que o principal de todos eles, que a gente pode citar, que me veio em mente logo que fez a pergunta, é a questão das gorduras, eu acredito. Isso é algo que ainda me pega. Muita gente caiu no meu perfil assim, viu um vídeo, caiu meio de paraquedas, mas a maior parte dos seguidores ainda são mainstream.
aí de repente vê um vídeo meu pregando o contrário, já começa a me mandar vários reels, vários vídeos aqui, profissionais mainstream, né, que ainda pregam esse tipo de coisa, que é a questão da demonização das gorduras, por exemplo, animais, gorduras saturadas, gorduras ancestrais, e por uma questão totalmente divergente, algo que eu acho que nem eles entendem muito bem, colocar como substituição esses óleos vegetais hidrogenados que a gente falar que a margarina é melhor que a manteiga, entendeu? Falar que o óleo de soja, óleo de canola é melhor, por exemplo, que um óleo de coco, que uma gordura bovina, de boi de pasto, e por causa de que, na visão deles, a gordura saturada vai aumentar o LDL, e isso por si só é um fator assim, único e exclusivo para você aumentar seu risco de acúmulo de placas, gorduras nas artérias e infartar. Essa que é a visão simplista e reducionista deles, que a gente sabe que, se você for estudar mais a fundo, está longe de ser verdade, há muitos outros fatores que influenciam, né? E também a própria pirâmide alimentar hoje também é uma piada, colocar carboidratos refinados e farináceos e glúten em excesso, tudo isso modificado, tudo isso adicionado de ferro e ácido fólico, enfim, completo dano para a sua saúde. Colocar isso na base da alimentação humana, para mim, é uma piada de muito mau gosto. Então, esse é um dos aí que muita gente segue o mainstream e, que a gente falou anteriormente, numa disciplina ferrenha, consegue um resultado de curto prazo, mas depois isso aí tende a gerar compulsão, porque você não nutre seu corpo de fato. Aquilo ali não tem um nutriente, não tem algo que vai te saciar em termos de micronutrientes, não só de macro. Então, esses dois aí me vêm em mente agora, na minha opinião, são os principais. Tanto a pirâmide alimentar como o lance das gorduras, algo que me pega assim de um jeito que é impressionante, como algo do século passado ainda não foi atualizado. Infelizmente, está adoecendo muita gente. Outra coisa que me choca bastante, Gabriel, quando eu vou no supermercado, tem muitos produtos na prateleira com o rótulo light ou diet ou com baixa caloria, né? E aí, quando a gente faz uma análise da carga glicêmica desses alimentos, nossa, a carga glicêmica é altíssima. A gente sabe que existem milhões de aditivos artificiais, né, que vão causar, na verdade, um prejuízo danado para a sua saúde metabólica, mas isso com certeza não vai ao rótulo, né? Então, uma dica aí, um experimento que eu gosto de passar para o pessoal faz a sua medição da glicose antes de consumir esses alimentos diet ou light e faça uma nova medição 2 horas após consumir. Pega uma Coca-Cola diet e faça esse teste. Vocês vão ver que a variação glicêmica é muito alta, acima de 40 pontos, né? O que já dá um sinal que isso não vai estar fazendo muito bem para o seu metabolismo, a sua insulina vai ser aumentada de forma muito rápida, né? E a gente sabe que isso vai causar vários danos aí no teu metabolismo. Então, é interessante fazer esses experimentos, né, Gabriel? Porque às vezes as pessoas são muito imediatistas, a gente gosta de uma resposta rápida, né? Então, quando a gente lê diet, light, a gente diz, é saudável, beleza, posso consumir. Mas, na verdade, a gente sabe que existe muito interesse aí também, né, das empresas, da área industrial, claro, para comercializar mais esses alimentos aí rotulados como saudáveis, né? Erroneamente rotulados como saudáveis. Gabriel, agora eu queria um insight teu aí, uma opinião. Como tu responde a essa demonização da gordura saturada e do sal integral? Tu já falou da gordura saturada. Eu vejo isso acontecendo também com o sal integral. Muitas pessoas, quando eu vou nos churrascos, né? Eu sigo mais uma dieta carnívora hoje, mais uma estratégia carnívora. Vou no churrasco, geralmente eu peço um salzinho integral para colocar ainda, adicionar na carne. O pessoal diz, Gabriel, isso daí vai te matar logo, vai ter problema de rins e tal. Daí eu começo a explicar de forma pacienciosa, né, que na verdade essa informação que a gente tem é um pouco errada, né? E eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Tu compartilha essa informação ou tu tem uma visão diferente sobre o sal integral? Sim, o sal integral, na verdade, ele é algo que deve ser incluso, na minha visão, até mesmo para quem muitas vezes é hipertenso. Uma vez eu falei isso aí, o pessoal caiu matando, que você está ficando louco, você quer subir a pressão da pessoa de fato, quer matar a pessoa. Eu falei, calma. E aí eu expliquei certinho. O que acontece é que é um grande fato de um contribuinte para a hipertensão, não que ele por si só vai causar, mas em um organismo inflamado, com resistência insulínica, ele vai atrapalhar o processo, é aquele sal refinado lá, do mais barato lá do supermercado, aquele branquinho, né, lisinho, de fato, porque ali todos os oligoelementos que estão presentes no sal bruto, no sal integral, no sal marinho, né, como os outros minerais, o magnésio, o potássio, o cálcio, né, todos esses oligoelementos, eles são retirados, só
o cloreto de sódio e a adição de iodo. E esse isolamento do cloreto de sódio sem essa orquestra dos outros minerais é que pode influenciar no aumento da pressão da pessoa. Só que quando você coloca o sal integral bruto, sal marinho, né, que tem esses outros oligoelementos, ele ajuda a controlar essa. Obviamente, devidamente, a pessoa desinflamar, melhorar a alimentação, diminuir a resistência insulínica, se movimentar mais, etc. É todo um conjunto, né, algo específico. Mas a adição de sal integral vai ajudar a todos, porque a gente sabe que a nossa água hoje ela carece, né, de minerais. Os vegetais, as frutas, né, eles carecem desses minerais importantes por causa de monocultura, agrotóxico, etc. A água de tratamento, ninguém mais pega uma água é difícil, pelo menos, né? Uma água mineral mais pura, ou uma água de poço artesiano, geralmente é uma água tratada, ou uma água mineral engarrafada, que a gente não sabe ao certo. Então, isso se tem uma deficiência desses minerais importantes. E o sal integral, ele vem para equilibrar tudo isso. Ele te ajuda nos eletrólitos, ele te dá mais energia, entendeu? Ele faz um detox de flúor, por exemplo, na sua tireoide. Vai ter esses oligoelementos, vai ter o iodo, vai ter o magnésio, etc. Tudo isso ajudando, né? Esse detox, desses halógenos e tudo mais. Então, é algo para ser adicionado nas suas devidas proporções. Eu geralmente faço 1 litro d'água, meia colher, 1 colher de café, a menorzinha mesmo. É algo só para realmente repor eletrólitos, não é para deixar salgada a água, nada. É algo pouco para fazer essa reposição. Então, essa é a minha visão e opinião sobre o sal integral, né? Muito bom. A questão da gordura saturada, infelizmente, isso, o que acontece é o seguinte, eles falam, né, a gordura saturada, o dela vai aumentar o seu LDL, e isso por si só é um fator determinante para riscos cardiovasculares. Só que isso não está sendo verificado a fundo a questão, é muito leviana, é reducionista. A gordura saturada ela pode aumentar sim o seu LDL, ela pode aumentar, mas isso por si só não quer dizer muita coisa, porque o LDL não é vilão, ele tem o seu papel no organismo, entendeu? O que é o grande vilão é o LDL oxidado. O LDL nativa, né, a lipoproteína de baixa densidade nativa, ela não é algo assim que a gente tem que temer com todos os custos, que nem eles falam. Ela é importante, ela faz o papel inverso do HDL, né? Transportando o colesterol, o transporte de colesterol. E o grande problema é, que nem eu falei, é o LDL oxidado. Mas o que oxida o LDL não é as gorduras, não são as gorduras saturadas. São, por exemplo, as pufas, as poliinsaturadas, é o excesso de ômega 6, esses óleos hidrogenados, entendeu? E ainda sobre o colesterol, a gordura saturada, ela vai aumentar mais, ter um efeito maior em aumentar o seu HDL do que propriamente o seu LDL, entendeu? A gente sabe, com HDL baixo, um triglicérides alto, que é um fator mais determinante do que propriamente o LDL só em avaliar a CV, né? Então tem que ficar esperto com isso. A gordura saturada não tem ligação dupla, então mediante luz, etc., ela oxida muito mais dificilmente, né? Diferente das poliinsaturadas, os ômega 6, aqueles óleos lá naquela embalagem plástica, transparente, pegando aquela luz da gôndola do supermercado, que lá está oxidando tudo, então tem que ficar esperto. Por isso que eu falo, as melhores gorduras para você cozinhar são as saturadas, é o óleo de coco, é o sebo bovino, é uma banha de porco caipira, entendeu? As gorduras são preparadas para esse calor menor. Estão saturadas de hidrogênio já, entendeu? Não tem ligação dupla ali para oxidar. Isso aí que o pessoal não entende. É muito, muito reducionista a coisa no mainstream, entendeu? Com certeza. Sabe, Gabriel, que eu passei boa parte da minha vida obesa. Eu cheguei quase 200 quilos, cheguei a 172 quilos, fiz a bariátrica, né? Emagreci bastante no primeiro ano. Depois acabei tendo um reganho bem drástico de peso. Eu cheguei a 130 de novo. E aí que eu comecei a fazer jejum. E durante essa época aí, eu comecei a ler um pouquinho sobre outras estratégias nutricionais. E tem uma frase que está relacionada com o que tu falou sobre a gordura que me chamou muita atenção. E a frase era: tu quer queimar gordura? Consuma gordura. E eu li aquela frase e digo, não faz sentido algum o que essa frase está dizendo. Daí eu fui ler os argumentos e aí comecei a estudar um pouquinho sobre o mecanismo por detrás dessa beleza aí que é a natureza, né, Gabriel? E a gente vai, então, obtendo informações, vai fazendo alguns experimentos e vai constatando. Hoje a gente sabe que a gente, no estado de cetose, é o estado mais acelerado do metabolismo, que a gente vai estar usando a própria gordura como fonte primária de energia, né? Então, eu acho uma frase bem interessante a nível de curiosidade, porque a gente desperta a curiosidade para ir atrás da informação, exatamente o que tu falou aí, sobre o que acontece no nosso corpo aí, com relação à gordura, né?
E a gente sabe também, né, com relação ao sal, né, Gabriel, que o sódio, ele mesmo não é um vilão isolado, né. A gente sabe que isso o sódio, ele pode ser de alto risco quando a pessoa está metabolicamente inflamada, né, não está saudável, ou seja, a proteína C reativa está alta, triglicéridos, como tu falou, está alto, mas é tudo num contexto que deve ser analisado, né. Às vezes as pessoas pegam a informação de forma isolada, o sódio é vilão, não, vou evitar, não, na verdade não. Se você segue uma abordagem mais cetogênica, carnívora ou low carb mesmo, o sódio não vai ser vilão de nenhuma forma, vai ser um aliado aí na sua estratégia nutricional. Cara, eu queria conversar um pouco sobre os alimentos reais contra os alimentos falsamente saudáveis. A gente conversou brevemente sobre esses alimentos diet, light. Num dos teus posts, Gabriel, tu mostra que os superalimentos reais versus os superalimentos fakes. Eu achei aquele post sensacional. Então, eu queria que tu explicasse mais ou menos o que define um alimento aí fake, um alimento aí que não é real. Sim. Isso aí também veio do mainstream, né? A questão de supervalorizar algumas coisas que, na minha visão, de falsos superalimentos, as falsas superproteínas, que eu não coloquei lá, proteína de soja, esse tipo de coisa, que a gente sabe que nas entrelinhas não é tudo aquilo que é passado, entendeu? Que os verdadeiros, por exemplo, as verdadeiras proteínas são de fato as proteínas de origem animal, uma alta densidade nutricional, nutrientes biodisponíveis, né? Então, trazendo essa questão da proteína, eu coloquei lá as falsas proteínas, até onde eu me lembro, né? A soja, o tofu também eu coloquei, outras proteínas de origem vegetal, ou até algumas de origem animal mais magras, que pode ser não quer dizer que ela por si só ela vai ser maléfica para você, só que ela não é super é falada, entendeu? A super é o quê? É a gema de ovo caipira, é a carne bovina rica em nutrientes, entendeu? São os caldos de ossos, são os laticínios integrais, né? Principalmente de animais de pasto, porque isso aí os verdadeiros nutrientes, né? Os carnes de órgãos densos em nutrientes, alimento de origem animal de fato, né? As fake super gorduras, a margarina é boa para o seu coração, não, as verdadeiras gorduras é o óleo de coco, é o seu, pelo fato que já expliquei anteriormente e por ter mais densidade nutricional, eu sempre enfatizo isso, né? Nutrientes, pessoal, nutrientes, porque isso são micronutrientes que de fato vai nutrir o seu corpo, vai evitar você de ter compulsão, vai fornecer os combustíveis necessários para todas as reações metabólicas e enzimáticas, entendeu? Então, esses são os verdadeiros superalimentos que as pessoas precisam incluir na rotina. Cara, tu sabe que aqui na Alemanha tem uma vibe agora da comunidade vegana, né? Então o veganismo está aumentando, o que eu fico feliz, porque sobra mais carne no mercado, o preço baixa e eu fico feliz com essa tendência aí. Mas, por outro lado, eu fico triste também pela falta de informação das pessoas, né? Então, hoje você vai no mercado aqui, vai ter uma prateleira cheia lá de snacks vegano para você escolher. Inúmeras opções, snacks veganos, altamente proteico, blá, 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 blá. Daí a única coisa que eu digo aí pro pessoal que segue os posts e tem curiosidade de saber, eu digo, compara os valores nutricionais de um snack vegano contra um fígado, por exemplo, contra um ovo, contra uma sardinha, coisas da natureza, sem alteração alguma. E comecem a reparar o valor nutritivo de cada um, vocês vão se dar conta, gente, que quanto mais a gente inventa moda, mais longe de ter uma saúde boa a gente fica, né? A gente percebe, né, Gabriel, com o passar do tempo e à medida que a gente vai estudando cada vez mais, a gente percebe que o simples é o sofisticado, né? A gente se aproximando mais da nossa nutrição ancestral, na verdade é o que existe de mais saudável. Aí no Brasil eu acho, eu me sinto no paraíso quando vou no Brasil, porque tem muita coisa fresca, saudável, de animal disponível no mercado pra gente, né, Gabriel? Aqui na Europa a gente tem mais dificuldade, né, em achar alimentos assim mais próximos do saudável, do original. Então, eu acredito que existem muitas opções aí para o pessoal realmente fazer escolhas aí boas, né, para ter uma saúde aí bem interessante nos próximos anos. Com certeza, uma coisa que você citou também, né, para comparar, pega esse snack vegano, vê essa proteína vegana, compara também com a proteína animal, você vai ver que a densidade nutricional é maior. Isso com certeza é um fator importante, mas não só isso, o teor também de antinutrientes, que é algo que está sendo falado hoje em dia, e que tem que ser levado em consideração, né? Por exemplo, os fake superalimentos que nem eu citei, o espinafre, o feijão, tudo isso, né? Bastante ferro para você, bastante nutrientes.
Só que as pessoas não entendem que, por exemplo, o feijão está carregado de fitato, entendeu? Que é um antinutriente que, se você não deixar de remolho, ele vai atrapalhar na absorção desse zinco, desse magnésio no feijão. Você tem também os grãos, né? As leguminosas, os cereais, né? A aveia ali com a avenina, etc. Tá? A aveia tem magnésio, mas quanto disso vai ser absorvido? Porque ela tem antinutrientes. Grãos, cereais em excesso, muitas vezes, se você não fizer da forma certa, o seu corpo não... aquele alimento ele não quer ser consumido, então tem uma defesa natural, entendeu? Ele vai atrapalhar a absorção do nutriente do próprio alimento e também de outros alimentos da sua refeição, né? E coisas que não acontecem com os alimentos de origem animal. Fígado, sim. Por exemplo, que você citou, a gente citou a carne de órgãos, fígado, coração. Isso sim vai ter um nutrientes biodisponíveis sem, entendeu? Os ovos também, caldo de ovos, etc. Então essa questão dos antinutrientes é algo também a ser levado, ficar esperto aí. Sabe que eu fico no paraíso aqui, por outro lado, porque o pessoal consome miúdos muito pouco aqui na Alemanha, então eu vou no mercado, acho coraçãozinho de galinha, fígado, moela, adoro, né? Pego tudo, misturo junto, coloco numa panela, faço um entrevero, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, mistura tudo junto, coloca ali uma cebolinha, um alho, para quem gosta de um tempero adicional, e tá feito o carreto, né? Nossa, isso tem um poder nutritivo muito forte. A gente usa geralmente isso daí quando a gente faz um protocolo de preparação para um jejum prolongado, Gabriel. A gente faz aí, bota o pessoal numa carnívora aí uns dias antes de começar o jejum prolongado, e miúdos é o top 1 da lista, assim, né, de consumir antes do jejum prolongado, porque daí você tem certeza que você vai estar preparado para um jejum aí de 5 dias, 7 dias, 10 dias, né, o teu corpo vai estar nutrido, e aí, como tu falou, sabiamente, anteriormente, a importância dos eletrólitos também durante o jejum, né, pra gente não ter carência dos eletrólitos, não ter aquela síndrome da febre cetogênica, da gripe cetogênica, eu acho que é o termo correto em português que é mais utilizado, né. Gabriel, eu queria que tu falasse um pouco sobre não só esses produtos aí falsamente rotulados como saudáveis, mas também existem os produtos plant-based, né, que o pessoal lê, baseado em plantas, deve ser saudável, vou comprar. Então, existe plant-based para tudo. Eu vi outro dia um hambúrguer, um pad de hambúrguer plant-based, eu digo, cara, o que é? Aí eu fui olhar lá no rótulo, é soja, cara, soja. Sim. E o pessoal tá consumindo isso daí achando que é saudável, sabe? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Isso aí é uma ilusão total, né? Eu percebi isso nos Estados Unidos e na Europa, tá até mais forte, aqui no Brasil tá chegando, entendeu? Mas já tá começando a vir, eu vejo no mercado também. Hambúrguer do futuro, acho que é o nome, hambúrguer do futuro, nuggets do futuro, aí é plant-based, é sustentável, né? Sustentável eu não sei para quem, a pessoa pro fabricante daquilo lá, porque você vai olhar o rótulo daquilo, você cai de costas com o tanto de ingredientes, né? Aquilo ali tem óleo de canola, aquilo ali tem lectinas para ele ficar, vai ter corante, vai ter aromatizante, entendeu? Vai ter a própria proteína da soja, que a gente não sabe que a gente sabe que não é algo para toda hora, né? Esses óleos vegetais também que coloca ali para dar liga. Então, pessoal aqui presente, quem vai ver gravado também, não caiam nessa, né? Não tem nada de errado em você consumir a carne bovina. Esse negócio de carbono já é outra história que dá para entrar depois, mas isso aí é historinha para boi dormir. Né? Aquilo que eles estão te oferecendo como substituição para o seu organismo é totalmente maléfico, né? Então, hoje em dia tá pegando o pessoal vegano primeiramente, mas daqui a pouco começa a isso ser mais batido no mainstream, daqui a pouco muitas vezes as pessoas até começam a acreditar sendo enganado. A gente vai lutar contra isso aí. A quantidade de ingredientes que tem ali em comparação com somente carne bovina vermelha, não tem essa comparação. Aquilo que é real, natural, minimamente processado, com o mínimo de ingredientes possível, é aquilo ali que seu corpo está adaptado para que foi feito para você consumir. Não cai de forma nenhuma em plantões, não sei mais das quantas, vegano, isso é golpe total, né? É isso aí, Gabriel, e tem alguns estudos que já associam também o consumo de alimentos plant-based, né, ultraprocessados, ao aumento de 13% no risco de morte precoce. 13%, gente, o aumento do risco de morte precoce em consumir esses alimentos plant-based. Porque, como tu falou, não é só o fato de serem derivados de plantas, é o fato de ter
vários aditivos aí, químicos, né, que vão causar mal pro teu organismo. Então, fiquem ligado aí a próxima vez que vocês verem algum alimento plant-based, deem uma olhadinha no rótulo aí também. Se tiver mais de 3 ingredientes, pode duvidar aí que não é algo que vai fazer muito, vai ser muito saudável pro organismo. Gabriel, queria entrar num assunto hoje que agora, que seriam as soluções ancestrais para problemas modernos, né? Você fala bastante em seus posts sobre a importância da exposição ao sol, a gente brevemente já comentou na live sobre isso, o uso de sal integral e também a eliminação de microplásticos, né? E até a substituição das pastas de dentes convencionais. Então, a pergunta que eu te faço é como que essas práticas, assim, no dia a dia, elas se conectam a tua visão de saúde holística, saúde completa em si? Então, isso aí é algo importante de você colocar, porque cai justamente na essência daquilo que eu prego, né? Que é do corpo, que eu já falei, com uma grande orquestra, entendeu? Com um grande mecanismo, com inúmeras reações metabólicas, enzimáticas, hormonais, etc. E que a nutrição, de fato, ela é importante, só que a gente tem que ficar de olho nesses contaminantes, tais, entendeu? Porque muitas vezes, vou dar um exemplo aqui que me veio em mente rápido aqui agora. A pasta de dente que eu falei, para você substituir com uma sem flúor, né? Uma caseira ou uma sem flúor. Gabriel, mas você como nutricionista da área da nutrição, o que você está se metendo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Pois bem, vou te falar aqui. O flúor presente na pasta de dente, ele funciona como um halógeno. Ele pode competir com o iodo na sua tireoide, entendeu? Podendo levar ao hipotireoidismo por contaminação halogênica. E a gente sabe, a tireoide, os hormônios da tireoide são os hormônios que regulam o metabolismo e a taxa, entendeu? Então, se você tem um hipotireoidismo, você vai ter dificuldade para emagrecer, para queimar gordura, vai ter um metabolismo mais lento, entendeu? Você vai queimar menos calorias, queimar menos gordura em repouso, né? Você vai ter um problema metabólico e dificuldade no seu emagrecimento, por exemplo. E o que você não sabe é que, se for um hipotireoidismo por contaminação halogênica, a sua pasta de dente, o seu banho quente todo dia com cloro, pode estar interferindo nisso, tá entendendo? Os microplásticos também, né? Eles são disruptores endócrinos, negativamente, uma bagunça hormonal, diminuindo os hormônios sexuais nos homens, por exemplo, a testosterona, né? Que é um hormônio para ganhar massa, construir, manter massa magra. Então, um cara com menos massa magra, ele vai ter também uma basal menor, entendeu? E essa dificuldade de ganhar e manter a massa magra pode estar relacionado a uma testosterona baixa que está diretamente associada para a exposição a essas toxinas, ao BPA do plástico, aos microplásticos, de fato, entendeu? Outros fatores, né, disruptores endócrinos, loções, cremes, hidratantes, tudo isso tem parabenos, isso tem fitalatos, né? Isso tem triclosan, bagunça nos hormônios, diminui a testosterona. Então você está vendo até onde vai a toca do coelho, que é muito além de caloria, entendeu? E é por isso que nesse meu perfil eu tento abranger tudo isso de forma holística, né? E sempre pautado naquilo que é mais biocompatível e natural, né? Os ingredientes que são compatíveis, o bicarbonato de sódio com óleo de coco, no caso da pasta de dente. Você usar tecido natural também, eu prego isso, é importante. Enfim, tudo de forma holística, tudo mais, assim, salvo, né, as devidas proporções, fazer as substituições aos poucos, mas sempre buscar o mais natural possível. Cara, não, é importantíssimo, né? A gente às vezes não se dá conta, né, do impacto que tem, né, um simples ingrediente ali, o flúor, né, que os dentistas recomendam, né, para a saúde bucal, mas a gente não tem noção do impacto metabólico, isso principalmente na tireoide, aí, como tu bem colocaste, né? Então, coisas que a gente deve estar atento e ir atrás de informação para ficar mais atualizado, né, para tomar as decisões no dia a dia. Aqui na Alemanha, com relação à exposição do sol, como a gente tem menos dias de sol aqui que no Brasil, né, a gente aproveita aí, eu fico brincando que os alemães, eles ficam lagarteando, sempre que quando sai um sol, tu vê todo mundo assim, no lado de fora, sugando o sol, né? Exatamente. E no Brasil a gente tem muita preocupação com os raios ultravioletas, existe um marketing muito grande de utilizar todo o tempo o protetor solar, né, Gabriel? Por um lado, eu acredito que existe certos horários muito pontuais durante o dia que eu também usaria protetor solar, mas eu acho que o alarme não é tão grande quanto deveria ser, né? Ou, na verdade, o alarme é maior do que deveria ser. Qual a tua relação, qual a tua opinião sobre isso, Gabriel? A exposição solar, tu tem certos horários do dia que você
vai tomar um sol para repor a vitamina D. A gente sabe, né, que é responsável pela regulação de mais de 2.000 genes no nosso corpo, a vitamina D, né? Então é importantíssimo aí para quem tem carência, faça a suplementação como a gente faz aqui na Europa, mas tem gente no Brasil também que tem carência, então eu sempre recomendo também o pessoal fazer uma suplementação. Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, aí a gente entra num assunto também polêmico, né? Diga-se de passagem. Assim, eu sempre tenho 2 horários que eu me exponho ao sol, que é pela manhã, lá eu acordo, né? Se o sol ainda não nasceu, ele tá chegando, estamos no outono aqui no Brasil, então o sol já tá nascendo um pouco mais tarde, mas pelo menos sair já tá aquele claro, você olhar para o céu, sair para, enfim, externo para regular esse ciclo circadiano, né? Seus olhos receber essa luz, que é importante. E também um horário mais quente, né, que seria das 11 a 1 mais ou menos, porque a gente sabe que são nesses horários que ocorre maior incidência de ultravioleta tipo B, entendeu? E essa ultravioleta tipo B reagindo com o colesterol na sua pele, ela vai sintetizar a vitamina D, aí vai ter que passar para o seu fígado, passar para o seu rim, etc., até ela se transformar em colecalciferol de fato, né? O hormônio D, né? Que é D. Então, assim, é um pouco, na minha visão, um pouco contraditório você dizer que o sol, ele por si só vai ser um fator para causar o câncer de pele, entendeu? Da mesma forma que a gordura saturada por si só não vai ter impacto no risco de doenças cardiovasculares, a exposição solar por si só ela não vai, assim, do jeito que falam, assim, só ela causar um câncer de pele, por exemplo. Na verdade, baixos níveis de vitamina D estão muito mais associados com riscos de câncer de diversos tipos, seja ele de pele, câncer próstata, entendeu? Do que a pessoa que se expõe ao sol e recebe essa energia solar, entendeu? Obviamente, a pessoa que não está acostumada, é bom que ela comece aos poucos, né? E o principal, melhorar a alimentação, hidratação, tirar esses óleos hidrogenados vegetais que nem eu falei. Porque esse ômega 6 pró-inflamatório presente nesses óleos, ele se acumula na sua gordura. E quando você se expõe ao sol, ele que causa queimadura, vermelhidão, entendeu? Então eu tomo meus 15, 20 minutos no sol do meio-dia e sem protetor solar, não uso de forma nenhuma. Por quê? Porque eu já limpei a minha alimentação, minha pele já está acostumada, já produziu a melanina natural, que é uma proteção natural, entendeu? Então eu fico bronzeado, mas vermelho eu não fico. Então é isso, melhorar a sua alimentação, exposição gradual, começa com 5 minutos, a sua pele ela vai te dizer o tempo certo, você vai perceber. Se você tem pele clara e não está acostumado, você vai se expor, vai ficar vermelho, vai começar a queimar, já é um horário para você sair, entendeu? Vai aos poucos, até você conseguir 15, 20, meia hora sem nenhum problema, uma queimadura, entendeu? Então é dessa forma que o óleo de coco também via oral, você tomar ele, né, proteção, entendeu? Mas claro, a gente tem que ter bom senso, um motoboy, sei lá, um pedreiro, uma pessoa que trabalha o dia todo no sol, no verão, talvez seja interessante ele usar uma blusa manga longa, né, de algodão, para ficar toda hora ali. Mas para quem trabalha em escritório, ambiente fechado, esses 15, 20 minutos ali no sol mais quente do dia, que seja 10, na minha opinião, só vai trazer benefícios para você, só vai te prevenir do câncer do que causar câncer, fala. O que vai piorar a sua pele é muitas vezes passar um filtro solar cheio de disruptor endócrino, com substâncias químicas, com parabenos, que eu já falei, que caiu nos cosméticos lá também, e outras substâncias, eu não vou saber o nome ao certo, mas que são agressivos à sua pele, né? Que você tem uma pele limpa, uma alimentação saudável e fazer a sua exposição solar. Muito legal. Na época da Covid, logo que estourou a Covid aqui na Alemanha, todas as empresas daí pediram para os funcionários trabalhar de casa, né? Eu fui um deles, então trabalho 100% remoto. E aí no horário do meio-dia, Gabriel saía para dar minha corridinha, a gente mora muito perto da floresta aqui, então eu saía fazer meus 10 quilômetros e tinha exposição ao sol, e nunca passei protetor e me sentia muito bem, assim, graças a Deus, até hoje nunca tive nenhum problema de pele, mas assim, ó, às vezes a gente ouve uma notícia alarmante, né, num site de notícias aí, a gente pensa que toda hora o uso de protetor é necessário, como tu bem colocaste, né, a gente tem que avaliar justamente quais, o index, né, o índice de raios ultravioletas, geralmente existe vários aplicativos hoje que vai te dar o índice de raios ultravioletas de acordo com a localidade que você se encontra, e aí baseado nisso você pode decidir de utilizar ou não. Nem sempre é necessário, né, em alguns casos extremos é necessário, mas não sempre, principalmente para uma caminhada de 20 minutos, 30 minutos, aí geralmente não se faz essa necessidade. E em utilizar um protetor solar, a gente vai acabar
prejudicando, né, essa síntese, como você bem falou. Exatamente. Além de a maioria deles ter essas substâncias que são agressivas e danosas à pele, ele ainda vai bloquear totalmente esse ultravioleta B, que é o que sintetiza a vitamina D, entendeu? Então é uma questão que você chega até a ser engraçado, né? Você está passando na sua pele algo para bloquear uma luz supostamente cancerígena, entendeu? Só que essa luz que bate na sua pele, ele produz a substância mais cancerígena da face da Terra, que é o hormônio e a vitamina D, entendeu? Então é totalmente meio contraintuitivo o sol causar câncer. Você passar um derivado de petróleo ali para te proteger desse sol que supostamente causa câncer, quando na verdade está bloqueando ali a síntese da substância que esse sol produz, que é a substância mais anticancerígena na face da Terra, que é a vitamina D. Então é interessante, chega até a ser engraçado, né? Quando você faz esses raciocínios, né? Muito legal essa analogia aí. Gabriel, tu fez alguns posts sobre 3 alimentos aqui que eu não tenho muita experiência. Na verdade, eu tenho experiência com um deles, que é o caldo de ossos. Eu utilizo bastante, principalmente quando faço os jejuns prolongados, e é algo que eu acho muito interessante pelo valor nutritivo dele, também pelo fato de ter muito colágeno, enfim, é bom para a pele e outros fatores aí. Mas os outros 2, leite cru e mel natural. Não tenho nada contra esses alimentos, mas para mim não são paletáveis, aí pelo fato de eu seguir mais uma carnívora hoje, eu não introduzo eles no meu cotidiano. Eu queria que tu explicasse aí um pouquinho sobre a tua experiência com o leite cru, o caldo de ossos e o mel natural também, né? Por que tu acha que eles podem ser aí opções interessantes, né, para serem inseridas aí numa estratégia nutricional aí interessante? E também eu queria a tua opinião sobre por que esses alimentos aí, ou essa prática clínica, né, esses alimentos foram tão rejeitados durante tantos anos, né? Na verdade, o pessoal senta o pau direto em algum desses alimentos que tu citou na tua lista. Queria que tu compartilhasse mais ou menos a tua observação e os insights aí com o pessoal. Tá. Vamos começar pelo leite cru, né? Realmente, quem segue uma abordagem mais... Algumas vertentes da carnívora ainda permitem o leite mel de animal, né? Mas quando a pessoa faz uma cetogênica de fato, realmente esses alimentos geralmente não compõem, porque o mel, obviamente, não vai compor, porque ele é bastante carboidrato, né? E o leite também tem a lactose, que em maior predominância, que é o carboidrato também dele, né? Agora, sim, na minha visão, o leite, por exemplo, cru, de uma vaca bem tratada, etc., ele é totalmente diferente daquele líquido branco na caixinha que está na gôndola do supermercado, entendeu? Então, aquele leite ali, as vacas que foram retiradas, eles não têm um tratamento adequado, são confinadas, entendeu? Não tomam sol, são alimentados com grãos transgênicos, soja, milho transgênico, entendeu? Que faz com que o perfil lipídico desse leite não seja interessante, né? Aquilo é ultra pasteurizado, UHT, né? Então, tudo aquilo que lactobacilos que ajudaria o seu intestino foi tudo destruído, por isso que ele fica lá tanto tempo. Adicionado ainda de estabilizantes, de não sei o quê. Então, leite de caixinha é algo que eu falo para a pessoa não tomar de jeito. É totalmente processado, industrializado, não tome aquilo. Por outro lado, o leite cru, você pega a diferença, né? Aqui no Brasil a venda em si é proibida, você não vai achar no mercado. Só que você em pequenos produtores, que geralmente é o cara que mora no sítio, cria as vacas lá no pasto e vende esse leite porque ele por si só não dá conta de consumir. Inclusive é um desses que eu pego, né? Então percebe a diferença. Vacas bem tratadas, comendo no pasto, tomando sol, do jeito que deve ser, entendeu? Ele não foi homogeneizado, ele não tem aditivo, ele não foi pasteurizado, então ele conserva as enzimas e os lactobacilos que vão ajudar você a deslactose. Às vezes a pessoa tem intolerância à lactose porque ela toma um leite processado que não vai ter as enzimas. No leite cru, conservou os lactobacilos para digerir, né, essa lactose, entendeu? Fora que ele tem vitamina K2, entendeu? Ele vai ter as lipossolúveis, vai ter a D, entendeu? Vai ter uma proteína, se for caseína A2 é melhor ainda, melhor para você. A gordura do leite não tem problema nenhum, porque a partir dela que é feita a manteiga, que a gente concorda que pode ser utilizada, então tá ali presente no leite, entendeu? E você fermentar também ele, fazer um iogurte, uma coalhada, um kefir,
vai reduzir essa lactose, vai aumentar o teor de lactobacilos, vai se tornar uma pró-microbiota. Então é algo assim que muitas vezes algumas vertentes demonizam, só que quando você faz essa comparação, quando você puxa de fato os laticínios de verdade, reais, né? Aí que vem o nome real, na minha visão eles são alimentos benéficos, entendeu? Desde que se cumpra esses requisitos, né? Da mesma forma o mel. Você pode ter um mel ali na glôndula do supermercado, que ele foi aquecido, ele foi pasteurizado, e basicamente é frutose pura, entendeu? Muitas vezes não é interessante você utilizar a maioria das pessoas. Agora, quando você pega um mel cru, orgânico, né, embalado no vidro, aquilo ali vai conservar as enzimas. O mel ele tem propriedades antifúngicas, antibacterianas, antivirais, né? Então, obviamente, para quem está acima do peso, está querendo emagrecer, tem resistência insulínica, talvez muito mel não seja interessante, porque ele é um carboidrato com uma carga glicêmica mais alta, né? Mas no mel cru ele vai conservar. Tem até um post meu interessante que mostra melhoras, né, na inclusão de mel na síndrome metabólica, entendeu? Então, são alimentos naturais, ancestrais, que, na minha visão, num determinado contexto, pode ser, tá? E o caldo de ossos, obviamente, com colágeno puro, com magnésio, com cálcio, com glicina, esse perfil de aminoácido, excelente para o seu intestino, para a sua mucosa intestinal, super alimento também. E eu acho o mel super interessante. Quando eu comecei a fazer jejum em 2018, eu tive, logo no começo, Gabriel, tive alguns eventos de hipoglicemia, principalmente ali no segundo, terceiro dia. Como eu vinha de uma dieta aí muito ultraprocessada, né? O meu corpo ainda estava em estado de choque quando eu entrava em jejum prolongado. E num dos eventos de hipoglicemia, o meu médico disse, Gabriel, uma colher de mel embaixo da língua, tu vai estabilizar isso daí logo, claro, obviamente vai quebrar o teu jejum, mas não é alguma coisa que tu tem que se assustar. E na verdade, uma glicose a 60 miligramas por decilitro não significa que tu tá já em estado de hipoglicemia. O teu sinal, teu corpo vai dar sinais, você vai começar a suar, passar frio, e você vai sentir eventualmente dor de cabeça, e você daí pode decidir entre introduzir o mel ou não. Então eu utilizava o mel nessa época como meu aliado nos jejuns prolongados. Na verdade, eu tive um evento de hipoglicemia num jejum que eu fiz de 3 dias, no segundo dia, na verdade, e depois nunca tive mais. Mas é uma dica aí que eu passo adiante pro pessoal que começa a fazer o jejum prolongado, de ter sempre um melzinho do lado, em eventual situação de hipoglicemia, daí introduzir uma colher de mel aí embaixo da língua que a glicose vai estabilizar. Gabriel, queria uma recomendação tua aí para quem nunca foi muito adepto do leite cru e tem curiosidade. Existe algum protocolo que a pessoa pode utilizar para introduzir esse leite cru de uma maneira segura, ou não existe nada assim específico? Ela pode consumir o leite cru e, se não for de fácil digestão, ela vai se sentir mal e a partir disso ela pode decidir não consumir de novo. Existe alguma coisa nessa área? Sim. Então, aí a gente já entra na origem desse leite primeiramente, né? Então aqui, como no Brasil, você não vai achar... Não sei, na Alemanha é permitido a venda? Eu não sei se é. Não, é altamente controlado, é como tu falou, existe produtores, pequenos produtores rurais, inclusive aqui perto de casa, a gente mora numa cidade de 11 mil habitantes, então a gente tem muitos produtores rurais ao redor aqui, o que é ótimo, e se você bater na porta deles, você consegue acesso a esses alimentos, mas na verdade eles proíbem por questões de higiene, né? Porque existe uma fiscalização higiênica, né? E existe um selo de garantia antes do produtor, então, ser capaz de vender isso para os supermercados. Só que a gente sabe, né, Gabriel, que nenhum supermercado vai pegar o leite cru como ele é só fazer um controle de higienização e vender, ele vai adicionar várias coisas para se conservar aquele produto por muito mais tempo, né? Vai utilizar uma embalagem e tal, que vai adicionar todos os malefícios aí que a gente sabe para a saúde, como tu bem explicaste aí. Entendi. Eu perguntei porque eu sei que alguns países da Europa, alguns estados dos Estados Unidos já tem uma certa permissão para essa venda, tá? Mas então a gente compartilha da mesma situação, que é estritamente proibido. Assim, em vendas em supermercados você não vai achar. Então, que você primeiramente olhe a origem desse leite, né? De preferência que você conheça os produtores, verifique mesmo. Eu citei a questão das vacas serem alimentadas no pasto, que obviamente o perfil nutricional desse leite vai ser maior, vai ser melhor, entendeu? E também porque foi feito um estudo interessante, tem até link lá no meu perfil, que quando se avaliaram teor de patógenos de leite de animais de pasto, verificou que não se tinha um crescimento de E. coli e salmonella, que é os, entendeu? Então, quando esse animal era bem tratado, tomava sol, comia a grama que ele foi feito para comer, os próprios lactobacilos ali daquele leite, se tivesse patógenos, eles iam combater. Então, bons lactobacilos combatem patógenos.
entendeu? Eu bato sempre na tecla, ficar a procedência, conhecer certinho, tá? Também tem o lance da caseína, né? Que é algo, aqui no Brasil principalmente, ainda predomina a caseína A1, que é um, sabe, né? Então, na Europa, acredito que tenha vaca Jersey em maior quantidade que produza caseína 2. Para algumas pessoas, a maioria delas vai apresentar uma certa dificuldade na digestão, vai alergias, né? Problemas intestinais, de permeabilidade intestinal, etc. Então, dá preferência a vacas, por exemplo, Jersey, Gir, ou até mesmo leite de cabra cru, búfala, de ovelha, que esses animais produzem por si só a caseína A2, que é mais parecido com a proteína do leite humano, tá mais facilmente digerido pelo organismo humano, tá? E se você, por exemplo, faz tempo que não consome laticínios e agora quer voltar porque viu que o leite cru não é vilão, ele pode ser um aliado, eu aconselho que você comece primeiro para as pessoas, né, começar primeiro com fermentados, entendeu? Com iogurte, com kefir, com queijos, né? Para você compor aos poucos essa microbiota e preparar o seu organismo para digerir a lactose de fato. Pode ser que você começar direto pelo leite cru, como você não tem os lactobacilos ali, né? Faz tempo que some, pode ser que você tenha indigestões, entendeu? Você começar com fermentados. Eu ensino a fazer iogurte de leite cru natural lá na minha página, né? Então você deixa 24 horas fermentando, 95% da lactose é quebrada, é hidrolisada. Então, a digestão é muito mais facilitada, além de fermentada. Então, essas dicas que eu daria, pessoal. Muito legal. Eu tô lendo o relógio aqui, infelizmente o tempo da nossa live tá se acabando, Gabriel. Mas se tu tiver mais 5 minutinhos para conversar, eu gostaria de conversar sobre um ponto sobre o uso do Teflon, né? Que é um ponto também que tu já comentou nas tuas redes sociais. Você teria mais 5 minutinhos para essa perguntinha aí? Claro, sem problema. Obrigado, cara. Então, Gabriel, eu queria que tu comentasse um pouco como tu explica, né, de uma forma prática, os perigos do Teflon. Muita gente sabe que o Teflon, uma panela de Teflon, quando riscada, ela pode causar certos perigos no alimento que a gente cozinha, né, a panela, e enfim, a gente vai estar ingerindo esses metais pesados aí, e também do glifosato no dia a dia das pessoas. Comenta um pouco sobre o impacto desses metais aí. O Teflon é um problema sério, né? Porque nem sabe, está presente na maioria das cozinhas do brasileiro, porque é barato, né? É uma panela de alumínio revestida de Teflon. Então, em comparação com uma cerâmica, em comparação com aço inox de qualidade, o Teflon é barato. É aí que está esse grande problema, né? Então, as pessoas, sem o conhecimento, sem a devida preocupação com isso, vão no Teflon. Ele é um problema grande, porque quando ele é aquecido, ele libera compostos chamados PFAs, entendeu? E esses não é só quando ele é riscado, não é só quando ele é aquecido. E esses compostos são extremamente danosos no nosso organismo, são disruptores endócrinos, falei, bagunça nacional, está associada a baixa, né, e bagunça nos hormônios sexuais, a testosterona, está associada à infertilidade, a câncer. Então é um problema sério, é aquela camada ali que é a antiaderência de fato, aquilo ali é uma série, entendeu? Que tem que ser dada a devida atenção. Então, eu sempre falo, pessoal, fuja de Teflon e fuja de alumínio, tá? De preferência ao inox de qualidade, ao aço cirúrgico, a uma cerâmica 100%, entendeu? Vidro, algumas marcas já fazem um vidro temperado resistente ao calor, né? Até mesmo barro, pedra, se for de procedência, mas evite alumínio, evite Teflon, que infelizmente os prejuízos são grandes no longo prazo usando eles, né? E o glifosato é um problema sério, eu não sei como é que é aí na Alemanha, aqui no Brasil, nós, juntamente com os Estados Unidos, somos os maiores utilizadores, né, desses produtos, desses herbicidas, pesticidas, agrotóxicos, que a gente sabe que já tem mais de não sei quantos estudos associando isso à fertilidade, a câncer, a problemas hormonais, né? Bagunças hormonais, a estrogenização. Então, infelizmente é utilizado aqui no Brasil, o maior campeão de uso. E se a pessoa tiver condições, dá preferência a alimentos da época, alimentos orgânicos, né? Vai ter uma redução desse composto, resquícios de herbicidas, colocar ali de molho, no bicarbonato, caso não seja orgânico, né? Molho ali no vinagre de maçã também ajuda um pouco, mas é um problema sério aí que a gente lida, complicado, a gente não sabe até quando vai ser liberado esse uso completo desses pesticidas, herbicidas aqui no Brasil, entendeu? Com relação ao Teflon, sabe que no Rio Grande do Sul, com certeza tu já ouviu falar que a gente usa muito a panela de ferro fundido, né, principalmente para o pessoal faz o carreteiro de charca ou o feijão campeiro, a gente faz naquele tipo de panela.
e numa dessas nossas descidas para o sul, a mãe nos deu uma panela de ferro. Foi difícil de trazer, porque a gente tem limite de quilos, né, por bagagem, mas enfim, trouxemos. E outro fator interessante aqui na Europa, a maioria dos fogões não são a gás, né, são fogões elétricos, e eu não tinha certeza que a panela de ferro ia funcionar, mas funcionou bem. A gente faz um entreveiro ali nela e tudo mais, fica um gostinho super bom também. Então eu acho que são alternativas interessantes aí para substituição, né, Gabriel, como tu bem mencionaste aí do Teflon. Cara, te agradeço de coração, desculpa aí que se estendeu um pouquinho mais, mas te agradeço de coração. Ó, o Lucas Carvalho tá falando aqui, ótima live, parabéns aos dois. Eu estendo o meu agradecimento para ti, Gabriel, obrigado pelo teu tempo, por todas as tuas dicas aí, parabéns de novo pelo curso que tu escolheu fazer. Como a gente vinha conversando antes de entrar na live, com certeza isso vai causar um impacto positivo na vida de muitas pessoas, né, porque sai um pouco da nutrição tradicional e está mais alinhada à nutrição que a gente sabe que hoje vai trazer um benefício metabólico mais amplo para as pessoas que adotarem essa estratégia aí. Obrigado de novo, Gabriel, de coração pelo teu tempo aí. Se quiser deixar uma mensagem final aí, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, os teus cursos, enfim, fica à vontade. Eu que agradeço, doutor Gabriel, pelo convite. Foi um prazer estar contigo, trocar essa ideia, né? É sempre bom ser convidado para as pessoas que abrem espaço para a gente falar mais a fundo, né? Muitas vezes a gente fica muito focado nos vídeos curtos do Instagram, né? Passando uma mensagem mais rápida, que a gente sabe é o que é mais consumido hoje em dia. Mas quando a gente tem espaço numa live assim de mais de uma hora, é sempre um prazer, porque eu, de fato, consegue organizar as ideias, passar a mensagem muito mais, uma profundidade muito maior, né? E já aproveitando, eu gostaria de deixar aqui somente os meus agradecimentos, obviamente, e o meu perfil lá no Instagram, né, o Gabriel _Real, se quiser acompanhar mais daquilo que eu prego, eu sempre estou postando todos os dias lá, stories, caixinhas de perguntas, respondendo todo mundo sempre na medida do possível. E o meu canal no YouTube também, eu decidi também abrir um canal no YouTube, né, de vídeos assim, não em formato de podcasts, vídeos mais com tema central, de 8, 10 minutos assim, né, posto lá 2, 3 vezes na semana, que é justamente porque eu verifiquei essa necessidade de ter uma plataforma que eu pudesse falar por mais tempo e não ter a questão do tempo, que nem ela no Instagram, muito rápido. Então, lá também no YouTube é Gabriel Alves Real Nutrição, tá? E essas duas plataformas que eu mais utilizo atualmente para passar minha mensagem. Quem quiser saber mais do meu trabalho, me seguir nessas redes, e deixo aqui meus agradecimentos novamente ao Gabriel pela oportunidade. Muito obrigado, Gabriel. E para quem não anotou o canal aí, vai ficar também salvo na descrição do vídeo da live. A live, obviamente, vai ficar gravada aí para quem não conseguiu assistir toda. E lá eu vou colocar uma cross-referência pro teu canal, Gabriel. Bom saber também que tu tem canal no YouTube, vou estar acompanhando mais de perto teus conteúdos lá também. E, bom, eu te desejo tudo de bom aí no resto da tua formação, parabéns de novo pelo teu trabalho e já ansioso por uma próxima oportunidade aqui da gente bater mais um papo aí nos próximos dias, semanas, meses, conforme a agenda permitir, né? Obrigado de novo, Gabriel, fiquem bem aí. Com certeza, doutor, eu agradeço, estou ansioso aí para a parte 2 já. Valeu, cara, um abração, obrigado. Abraço, até mais.